E hoje nós temos aqui o Everton Luiz Adam Leal. Ele é gerente de recursos humanos da Fundação UX, da Fundação da Universidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Trabalhou já em empresas Forjas Taurus, Ambev, Mineradora Vale. O mundo está evoluído, todo mundo tem muitas informações, nós temos muita tecnologia, as pessoas compreendem que já sabem, de alguma forma, né? As pessoas compreendem que já sabem. Por isso, fazer a gestão também tem novos desafios. Quais são os principais hoje de uma boa gestão na empresa? E aqui a gente pensa porque, veja, a gente pensa desde a casa. A casa é uma gestão. O pai e a mãe têm que fazer gestão da casa, né? Na escola, no clube, em todo lugar é preciso haver uma gestão. Fala um pouco disso. Isso. Bom, pela experiência, né, passei, como você mesmo citou, né, padre, passei por algumas empresas e cada uma diferente da outra, né? Então, assim, uma das coisas que dá para perceber é que o gestor ele precisa conhecer muito da cultura e da rotina da instituição, porque você não consegue trazer um formato de gestão de pessoas de uma instituição, né, que tem já um programa, né, definido, uma cultura definida, por uma outra instituição que a cultura é bem diferente. Então, primeira coisa, é entender a cultura de cada uma das organizações, porque isso interfere bastante na gestão das pessoas. Outra, é entender a rotina. Então, assim, o gestor ele não pode estar distante da rotina, do dia a dia. Então, tem que estar junto. Tem que estar junto. Família. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho um desafio. Né? A minha família mora em Porto Alegre e eu moro em Caxias. Né? Então, eu vou todos os finais de semana para Porto Alegre, ou a minha família vem. Mas durante a semana que eu estou distante, eu preciso saber estar conectado, né, com a minha família, para mim saber o que está acontecendo e o que eu preciso administrar à distância, o que eu posso ajudar a minha família. Mesma coisa nas empresas, né, ou indústria, né, agora numa instituição de educação. Né, você precisa conhecer a rotina do seu desafio. O que você precisa entregar para essa instituição. Então, você conhecendo isso, conhecer as pessoas, né? Que nem eu disse no início do nosso bate-papo, né? Uma pessoa é diferente da outra. Então, o grande papel do gestor é, conhecendo a cultura, conhecendo os desafios, o que ele precisa entregar para a instituição, a equipe dele, é colocar as pessoas nos lugares certos, né? Porque hoje a gente tem um grande desafio que é a gestão, né, o relacionamento entre as pessoas mudou bastante. Né? A gente achou que ia melhorar muito, mas está vendo que alguns casos aí que piorou. Né? Mas as pessoas elas foram para casa, né? Elas se conectaram com a família, algumas tiveram dificuldade de fazer isso, né? Retornaram para as instituições e as pessoas estão carentes. Né? Então, carentes de conversar, de expor os seus problemas. Então, se o gestor tem um distanciamento da sua equipe, ou ele coloca as pessoas nos lugares errados, perfil, né? Perfil de uma pessoa que não gosta de falar muito, colocar numa atividade que ela precisa ter uma comunicação, não vai dar certo. Você vai estar colocando aquela pessoa numa ansiedade, né? Porque ela tem lá, ela precisa da remuneração, ela tem a carreira dela, não consegue entregar o que precisa, o gestor não percebe isso, né? E aí acaba atrapalhando, né, o trabalho em si. Né? E aqui, Everton, do outro lado, uma coisa é aquilo que o gestor tem que fazer, mas você, falando para as pessoas, por exemplo, como é que a pessoa deve estar dentro de uma equipe? Que comportamentos ela deve ter? Porque uma coisa é aquilo que o gestor faz e organiza, e outra coisa é o comportamento tão diferenciado das pessoas. Quais são os princípios básicos de equipe hoje, de empresa? Eu acho que assim, primeiro, né, relacionamento interpessoal. Então a pessoa precisa, o colaborador, né, ele precisa entender que ele vai estar em um ambiente que ele vai compartilhar aquele ambiente, vai compartilhar o dia a dia dele, a maior parte do tempo da nossa vida, às vezes a gente passa dentro do trabalho. Né? Então ele vai ter que compartilhar com outras pessoas que ele não conhece, ele vai começar a conhecer, né? Ele conhece a família dele, mas aquelas pessoas em algum momento se tornam, entre aspas, a parte da família dele. Pelo menos no ambiente de trabalho. Então, o relacionamento interpessoal é fundamental.
Conversa, eu acho que todo colaborador precisa buscar uma conversa aberta com o seu gestor, para ele entender no dia a dia se ele está conseguindo fazer o trabalho que o gestor ou a instituição espera dele. Precisa ter essa conversa franca. E aí, nessa conversa franca, tem que construir uma relação de confiança. Ah, sim. Conversa e relação de confiança. E relação de confiança. Então, quando isso acontece, aí a gente vai para a questão da gestão, né, à distância. Quando isso acontece, independe de onde a pessoa está. Ela pode estar ali no ambiente de trabalho, num local físico, mesmo espaço físico, ou numa área externa, né, à distância. Mas se tem uma relação de confiança, as duas pessoas têm uma comunicação fluida, né, franca, ambos conhecem, tanto o colaborador como o gestor, dando o direcionamento. O que ele precisa entregar, em quanto tempo, qual a qualidade que ele precisa entregar, fica mais fácil o seu dia a dia. E aí a pessoa vai se encontrar naquele ambiente ou não. Uma coisa que acaba acontecendo muito, as pessoas elas esperam que a empresa tome as decisões por ela. E aí elas sofrem por isso. Né? Então, as pessoas elas precisam se tornarem donas da carreira delas. O que é isso? Eu não estou me sentindo bem aqui, não tem a ver com o meu perfil. Pedir uma oportunidade nessa conversa franca com os gestores, né, naqueles ambientes em que isso pode ser feito, né, ou procurar uma nova oportunidade, ela não ficar presa à vida dela em uma coisa que ela não gosta ou não sabe fazer. Aquilo vai ser sofrido. Aqui você dá uma dica que você percebe como o discurso ele vai sendo aplicado, e ele pode ser aplicado, por exemplo, na família. Eu vejo casais, hoje em dia, que não tem uma conversa franca e não tem confiança. Perfeito. Por exemplo, quando a gente falava também da gestão na família, a conversa franca, a conversa sentar aí, olha, eu estou sentindo isso, eu estou com esse problema, esse teu comportamento não sei aquilo que tu quer dizer de mim, etc. Nós temos que falar sobre os nossos filhos, nós temos que ver o que está acontecendo com eles. Essa conversa franca e direta, muitas vezes não acontece. Perfeito. Não acontece na família e no trabalho também. Se não acontece na família, muito menos no trabalho. Muito menos no trabalho. E aí as pessoas sofrem, mas na família, por exemplo, eu tenho 20 anos de casado. A gente precisa passar por transformações. Mesma coisa vai acontecer uma pessoa numa empresa, 20 anos trabalhando numa empresa. Na fundação, na universidade, a gente tem bastante pessoas assim, né, que estão lá há mais de 10, 15, 20 anos. Então, elas precisam passar por transformações. Né? Isso na família é certo que precisa acontecer. Né? A comunicação do casal ela precisa ser constante, que é para a gente estar sempre a melhoria contínua. Né? Tem uma palavra, essas palavras que a gente usa bastante no meio né, do trabalho. Melhoria contínua. A gente precisa estar sempre tentando identificar quais são os problemas ou os possíveis problemas para estar melhorando eles, né, cuidando deles, para que eles não se tornem, por exemplo, no casamento, uma separação, né, no trabalho, a pessoa ser demitida e assim por diante. Você fala uma coisa aqui importante também que pode ser analisada, por exemplo, a partir dos jovens. Certamente você teve muita experiência também com os jovens de hoje têm as suas características, mas você fala em relacionamento interpessoal. Ao mesmo tempo, nós falamos em gestão à distância, que é, de alguma forma, um certo isolamento, porque tu está em casa e tu está trabalhando para a empresa. Essa questão da mudança, como é que você vê esse comportamento dos jovens hoje, nesse tempo? E esse isolamento, ele atrapalha depois esse relacionamento interpessoal? Vamos lá. Eu acho que assim, a gente precisa criar as ferramentas para que esse relacionamento aconteça. Então, eu passei por uma experiência que eu montei uma equipe, eu tinha 28 pessoas na equipe, e essa equipe ela estava atuando em diversos lugares do mundo. E buscamos para esse desafio pessoas novas. Então, eram pessoas ali de 20 que estavam iniciando a carreira, grande potencial com início de carreira. Muitos já vinham de uma questão de família da questão da comunicação, de não ser tão fluido, de não ser próximo, assim, de sentar na frente do gestor, né, e falar, né, com um gestor.
Então, aí a gente precisa usar outras ferramentas. Hoje tem WhatsApp, por mais que a gente, né, fale, poxa vida, tudo virou WhatsApp, ou virou, né, uma comunicação. Mas em alguns momentos ela pode ser usada para o lado bom. Então, se é uma pessoa que não tem a tranquilidade de sentar na frente de uma outra pessoa e olhar no olho e conversar... Mas ali ele conversa. Ali ele conversa. Aí você busca, né, entender essa pessoa através dessa comunicação. É uma vídeo. Poxa, ao vivo eu não vou estar, mas eu faço uma videoconferência com você. As pessoas se olham ali. Então você precisa criar, né, a melhor forma de se comunicar com cada uma dessas pessoas. E aí a geração nova ela vem com essa coisa do WhatsApp, comunicação ali nos vários, né, programas que existem, né? Então assim, se é a melhor forma de se comunicar com eles, se comunica com essa pessoa. Só não pode deixar de não falar ou escrever, né, no caso hoje em dia. A questão da comunicação, a clareza na comunicação, como é importante em todos os ambientes da sociedade, em todos os níveis da construção humana, a clareza na comunicação. É importante assim, a clareza, né, ser franco, né, lembrar que você, o gestor, falando do gestor, né, lembrar que você está cuidando de uma outra pessoa, então ser leal com a vida daquela pessoa, o que você está ajudando a construir, e não deixar assim não acumular. No casamento acontece isso, né? Você acumula os problemas, aí quando chega lá um determinado momento não tem mais como resolver. Explodir. Mesma coisa no dia a dia no trabalho, não acumular os problemas. Então se uma pessoa, por exemplo, não está entregando do jeito que precisa entregar, você já mostra para ela, direciona, né, qual o melhor caminho, né, para ver se ela consegue aí entregar. E você vai medindo, né, a capacidade também das pessoas, para dar o direcionamento para essas pessoas, né? Mas a comunicação, ela precisa acontecer a todo momento. Algumas instituições criam uma sistemática de forçar essa comunicação, né? Que são as avaliações de desempenho, avaliações de competências que acontecem periodicamente. Então, trabalhei numa instituição que você era obrigado a conversar com todos os seus colaboradores 2 vezes por ano, formalmente, e escrever o que você conversou. Que é para forçar as pessoas a se comunicarem. Né? Então, no meio do ano e no final do ano, você dava o feedback para essa pessoa. Então, e aí isso instigava que você conversasse mais vezes durante o período, que é para acompanhar tudo aquilo que você combinou com a outra pessoa. Então, a comunicação hoje, ela cria uma guerra, né? Se for... E essas experiências que você teve, por exemplo, na Ambev, que são grandes, mineradora Vale, o que elas te ensinaram? Assim, se você pudesse destacar, nessa aqui eles tinham esse princípio, nessa aqui eles tinham esse princípio, porque acho que é importante os princípios que a gente, essas intuições que a gente diz, lá eu aprendi isso. Isso. Bom, em ambas, a disciplina, né? Assim, você tem que ter uma disciplina constante, forte. Em outra, ambas dão direcionamentos claros. Então, você assim, sabe o que você está colaborando, o que aquele seu trabalho... Por exemplo, na Vale tem um maquinista. O que o trabalho do maquinista impacta no resultado da empresa, no caso. Então, ele sabe qual é a responsabilidade dele no dia a dia. Então, isso é muito claro, assim, os desafios, né, a responsabilidade do trabalho, ele sai desde o CEO, do presidente, até as pessoas que estão lá na operação no dia a dia. Mas, assim, eu acho que um fator muito importante, assim, foi a questão de... essas empresas, elas mostram muito as diferenças culturais. Porque, por exemplo, a Vale. Vou dar um exemplo até bem, não engraçado, mas mostrando bem o que acontece, né? Eu fui para a Malásia, pela Vale, né, a trabalho, e me avisaram, a gente vai ir almoçar, né, com a equipe em um determinado restaurante. Nesse restaurante, né, as pessoas locais, elas comem um determinado prato com a mão. Que não é comum. Mas assim, o que acontece? Eu recebi um treinamento aqui no Brasil antes de ir para lá. Para conhecer, o treinamento era justamente para falar da cultura que eu ia encontrar lá. Então eu já fui preparado para isso. Então não se tornou um susto ou algo assim, poxa vida, o que é isso, né? Que falta de educação? Não, é a cultura local. Então, na Ambev tem bastante isso também, assim, de trabalhar a cultura. Porque como são empresas que são grandes, né, e tem unidades em diversos lugares do país ou do mundo, né, nós somos aqui, a nossa cultura é diferente da cultura do Nordeste. Sim.
né? Então, cada um tem a sua característica. E se a gente não conhece essa característica, quando um gestor daqui vai trabalhar, né, na mesma empresa, mas numa outra unidade, não dá certo. Né? Você não consegue trazer o resultado esperado. Estamos aqui com Everton Luiz Adam Leal, gerente de recursos humanos da Fundação UX, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que já trabalhou na Taurus, na Ambev, na mineradora Vale. Por isso, eu acho que, Everton, nós já tivemos uma clareza boa aqui de alguns princípios. Por exemplo, agora quando você destaca a disciplina, os jovens, muitas vezes hoje em dia nós estamos muito soltos, então a disciplina é importante numa empresa. Depois a clareza, aquilo que você destaca de clareza, eu acho importante em todos os níveis. O respeito à cultura. Então, para finalizar, só uma palavrinha para que uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas em casa. Legal. Eu acho que a gente saber, né, ter a consciência que as pessoas são diferentes. O que é bom para mim pode não ser bom para você, pode não ser bom para o nosso outro colega, e respeitar essas diferenças, né? E a gente entender isso no dia a dia para que a gente tenha uma boa relação. Quando não saber quais são as diferenças, conversar e tentar chegar em algum consenso. Porque é só assim que a gente vai conseguir, né, seguir em frente sem tantos conflitos que a gente está tendo agora, né?